Olá, investidores! Tudo bem com vocês? Se você acompanha essa playlist aqui do canal, você já sabe que as médias móveis podem atuar como áreas dinâmicas de suporte e resistência. Nesse sentido, quanto maior o intervalo de tempo, maior a importância de uma média móvel. Porém, podemos aprofundar mais esses princípios ao construir linhas simétricas paralelas a uma média móvel de qualquer tipo. Isso são os envelopes. Também podemos gerar novas linhas com base em um desvio padrão, que são as bandas de Bollinger. Nesse vídeo, eu farei uma breve explicação sobre os conceitos dos envelopes e das bandas de Bollinger e as suas interpretações no mercado. Tudo isso com base no livro Análise Técnica Explicada, de Martin J. Prung, uma das melhores referências na área da análise técnica. Para quem não me conhece, eu sou o Mikael e esse canal é o Jovens Investidores. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com os seus amigos. Os envelopes se baseiam na ideia de que os preços das ações flutuam em torno de uma determinada tendência nos movimentos cíclicos proporcionais do mercado. Em outras palavras, assim como uma média móvel serve como um importante ponto de análise da tendência vigente, algumas linhas que são traçadas paralelamente a essa média móvel refletem os movimentos do mercado dentro desta tendência. Analisando o gráfico desta maneira, a média móvel é o centro da tendência e o envelope consiste nos pontos de divergência máxima e mínima deste movimento. Como quase tudo na análise técnica, não existe uma regra rígida sobre qual a posição exata onde o envelope deve ser construído, mas podemos realizar testes para observar o comportamento dos preços em determinada análise. Podemos traçar os envelopes por meio de tentativas e erros, sempre levando em consideração a volatilidade do preço do ativo e o período de tempo da média móvel. Este processo pode ser facilmente expandido para incluir 4 ou mais envelopes. Neste exemplo, cada envelope é desenhado a uma distância proporcional idêntica de 10% do seu antecessor. Se a média móvel está em 100, por exemplo, os envelopes devem ser plotados em 80, 90, 110 e 120. Isso abre espaço para o nosso primeiro princípio técnico. Como os preços são determinados pela psicologia do mercado e a psicologia tende a se mover em proporção, os envelopes são melhor calculados quando usamos médias proporcionais em comparação a valores em pontos ou em preços. Isso significa que é mais vantajoso plotar as linhas em variações de 10% do que em relação a 10 pontos. Neste exemplo, temos a média do mercado indiano, o qual nos mostra que os envelopes podem ser úteis em dois aspectos. O primeiro é desenvolver uma leitura da tendência geral do mercado, e o segundo é discernir quando o rally ou uma reação está superestendido, nos dando um alerta. A desvantagem é que não há certeza de que o envelope realmente será um ponto de reversão. Este método, como todas as técnicas que tentam prever a duração do movimento, não é infalível e deve ser usado com base no fato de que, se o índice atingir um determinado envelope, há uma boa probabilidade de que ele retorne ao curso nesse ponto, desde que o envelope teve um registro razoável como um ponto de suporte ou resistência no passado. A decisão real de negociação ou investimento deve ser determinada após a avaliação de várias características, das quais a análise de envelope é uma delas. No exemplo da média indiana, você pode ver que a banda superior consistentemente atuou como uma boa zona de resistência durante o mercado de alta de 2004 até 2008. No entanto, o avanço em 2009 foi tão forte quando o preço atingiu o envelope superior, que este não teve qualquer significado técnico. Quanto à desvantagem, houve algumas vezes que o preço foi revertido no nível de menos 10%, mas ou nunca o atingiu, como no período de 2004 até 2006, ou o excedeu significativamente, como em 2008. Claramente, se a análise deve ser empregada com qualquer grau de certeza, é muito importante fazer um estudo cuidadoso da relação entre o preço e o envelope específico, com antecedência para estabelecer a sua confiabilidade. É possível realizar entradas somente a favor da tendência, acreditando na força do movimento a longo prazo. Usar a banda superior como um gatilho de compra em um mercado altista, por exemplo. Como também é possível buscar as correções do movimento quando o preço retorna ao canal. Tudo isso depende da sua análise e o mercado em que você opera. Em relação ao estudo da confiabilidade de um envelope, temos este outro exemplo que mostra o ETF iShares Biotech, com um envelope de 10%. O painel inferior mostra os dados exibidos de uma maneira diferente, com a média móvel em 0
e os envelopes superior e inferior sendo representados pelas linhas tracejadas horizontais em 10% e menos 10%. Observe como os envelopes geralmente servem como áreas de suporte e resistência e que o preço ocasionalmente oscila de um envelope para o outro, assim como o oscilador oscila como um pêndulo de uma condição de sobrecomprado para sobrevendido. Neste outro exemplo, temos o índice Bovespa, mas dessa vez o envelope foi ampliado para 35% para se adequar às características do mercado. Mais uma vez, o toque da banda superior sugere a direção da tendência primária, sendo os toques de envelopes superiores uma característica de mercado altista e vice-versa. Isso não significa que tocar a faixa externa seja um pré-requisito para um mercado em alta. É possível acontecer uma tendência primária em que o envelope externo não é tocado ou violado. As setas tracejadas mostram que o recruzamento do envelope é geralmente seguido por um importante declínio de algum tipo. O sinal no início de 2004 foi uma exceção óbvia a essa regra. Minha sugestão é experimentar com muitas combinações diferentes de médias móveis e envelopes, porque cada análise tem suas próprias características. Algumas vão funcionar muito bem para você e para os ativos que você negocia, mas nunca espere a perfeição, pois ela não existe no mercado. Para de perder seu tempo procurando setup mágico e aprenda a analisar os gráficos. O segundo assunto desse vídeo é uma variação dos envelopes, as famosas bandas de Bollinger. A diferença entre os dois é que as bandas são calculadas usando os desvios padrão. Para quem não sabe o que é o desvio padrão, não precisa se assustar. Ele é uma medida de dispersão, ou seja, ele indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quando o desvio é baixo, isso quer dizer que os dados do conjunto estão mais próximos da média das últimas medidas. Dentro de um gráfico do mercado financeiro, isso significa que as bandas podem se expandir e contrair. E quanto mais volátil o mercado, mais amplas serão as bandas e vice-versa. A primeira exigência ao traçar uma banda de Bollinger é o período de tempo, assim como ao traçar uma média móvel. Quanto maior o período, mais suaves serão as bandas, mas menos sensíveis são as flutuações. Neste exemplo, temos ambas as bandas com o intervalo de tempo padrão delas, que são a média de 20 períodos e 2 vezes o desvio padrão. Você pode comparar essas bandas com outras suavizações do mercado. No mesmo gráfico, podemos aplicar uma suavização de 10 períodos e outra de 40 períodos. É bastante óbvio que o intervalo de 40 períodos é muito mais suave e, por isso, é plotado mais longe da ação dos preços. O segundo parâmetro para traçar uma banda de Bollinger é a quantidade de desvio aplicada. Nesse quesito, temos novamente o mesmo gráfico, porém com um desvio de 4 vezes e de uma vez só. É bastante evidente a partir dessa comparação que quanto menor o desvio, mais estreita a banda e vice-versa. A faixa apertada dá muito mais sinais, porém com bastante ruídos. Alternativamente, um fator de desvio maior retorna uma banda que raramente é tocada. Imagine o desvio como um parâmetro que corresponde ao nível de sobrecompra e sobrevenda. John Bollinger, o criador dessa tecnologia, recomenda um fator de 20 para o período de tempo e 2 para o desvio. Esses são os parâmetros que eu usarei nos próximos exemplos deste vídeo. Existem algumas regras para interpretar as bandas de Bollinger. A primeira delas é que, quando as bandas se estreitam, há uma tendência de mudanças bruscas de preços a seguir. Isso é outra maneira de dizer que, quando os preços são negociados em um intervalo estreito e perdem a volatilidade, a demanda e a oferta estão em um estado de equilíbrio e sua resolução desencadeará uma forte mudança nos preços. Nesse contexto, um estreitamento das bandas é sempre relativo ao passado recente. É aí que as bandas de Bollinger podem ajudar visualmente, mostrando o processo de estreitamento. Elas também nos dão alguma indicação de quando uma fuga pode se materializar, porque as bandas começam a divergir assim que o preço começa a decolar. 2 exemplos são mostrados nesse gráfico, onde também é possível construir algumas linhas de tendência marcando os pontos de rompimento. A segunda regra é que, se o preço exceder uma banda, a tendência deverá continuar. Essa é realmente uma outra maneira de dizer que, se o preço se move acima da banda, o momentum superior é forte o suficiente para suportar preços finais mais altos. Esta é uma experiência comum no início do mercado altista, e vice-versa para uma penetração descendente da banda inferior. Após os 2 rompimentos neste exemplo, vemos o preço imediatamente se mover para fora da banda. O regresso da banda de Bollinger geralmente indica esgotamento a curto prazo. No entanto, este é apenas um processo de pausa para respirar até que a tendência possa se estender novamente. Até agora, você deve ter notado que o preço muitas vezes cruza a banda várias vezes antes que a tendência se inverta. A questão óbvia neste ponto é, como você sabe quando foi cruzado pela última vez?
Em outras palavras, como você sabe como identificar o fundo e o topo de um movimento? A resposta está na próxima regra. A terceira regra é que, quando o preço forma um padrão de reversão depois de cruzar fora de uma faixa, é esperada uma reversão de tendência. Neste exemplo, vemos uma série de 3 cruzamentos na faixa superior sinalizada com a letra A. Os 2 primeiros não mostram sinais de exaustão. No entanto, após a tentativa final, a linha de tendência ascendente é violada. Então, o preço cai abaixo da mínima menor anterior para completar um pequeno topo no ponto F. Mais tarde, o preço toca a banda externa novamente, antes da faixa de negociação em B, mas não há um sinal, pois ela consegue manter-se acima da parte inferior da faixa de negociação. Finalmente, uma bela linha de tendência é violada e um sinal de venda é acionado no ponto E. Isso após uma penetração temporária da banda externa. O que estamos vendo é uma série de leituras em confluência, confirmando a sobrecompra. Às vezes, é possível combinar a análise das bandas de Bollinger com outros indicadores. Nos próximos vídeos dessa playlist, falarei sobre os indicadores de momento. Neste exemplo, as bandas estreitam no final do período de outubro, com o preço experimentando uma correção lateral. A questão é, qual o caminho que o preço vai romper? Uma pista vital pode às vezes ser obtida olhando para um oscilador. Neste gráfico, eu estou usando o KST, mas eu poderia estar usando outro indicador como, por exemplo, os MACD, o estocástico, o RSI e assim por diante. A ideia é que o KST já esteja declinando e, portanto, nos dizendo que o momento de curto prazo está descendo para baixo, uma vez que o preço logo confirma a violação da linha de tendência tracejada. Não é de surpreender que as bandas de estreitamento, ou seja, situações de oferta e demanda extremamente equilibradas, sejam resolvidas de maneira negativa. Mais tarde no ponto B, vemos uma configuração semelhante com as bandas em estreitamento. Desta vez, o KST cai abaixo da sua média móvel em torno do mesmo tempo que a linha de tendência é violada. Por fim, se você chegou até aqui, você já está no caminho para se tornar um investidor melhor. E para finalizar, eu vou fazer um resumo sobre o tema deste vídeo. Então vamos lá? Envelopes são médias móveis que são plotadas em níveis equidistantes acima e abaixo de uma média móvel específica. Eles fornecem pontos úteis de suporte e resistência, e ocasionalmente é uma boa ideia plotar várias séries de envelopes ao redor da média móvel. As bandas de Bollinger são uma forma de envelope que é construída a partir de desvios padrão. Estes se expandem e se estreitam, dependendo da volatilidade dos preços. Quando as bandas de Bollinger se estreitam, o subsequente alargamento das bandas é frequentemente seguido por uma forte mudança nos preços. Quando o preço rompe uma das bandas, este é um sinal de forte impulso e devemos esperar que a tendência continue. Quando o preço retornar pela banda, espere uma pausa na tendência, a menos que esse cruzamento esteja associado a um rompimento de uma linha de tendência, caso em que o cruzamento provavelmente representa a exaustão. Por hoje, foi isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e vamos juntos lucrar no mercado.